A importância de Caibar como um personagem no movimento espírita que atuou de corpo e alma, né, como ser humano, realmente à frente da divulgação. Na visão daquelas pessoas, tinham relação com o chamado demônio, essa figura lendária, essa figura ilusória, inexistente, que nada tem a ver com a realidade da vida. Mas as pessoas acreditavam que existia um demônio e vinculavam o espiritismo à bruxaria, à feitiçaria, a demônios. O que eu tento passar é o lado que minha mãe passava com tanta ternura, do lado humano, do lado da pessoa Caibar, né? Não como aquele vulto, né? Porque ela, enquanto criança, ela tinha um olhar para ele, um olhar de criança, né? Caibar Schutel era um espírito muito sensível. Gostava muito de cultivar e cuidar de suas plantas e flores. Sensibilizava-se com a poesia que declamava com muita emoção. Gostava também de música. Estava sempre que o tempo lhe permitia, dedilhando o seu violão. E essa moça, ela nasceu no mesmo dia do meu aniversário. E quando eu fiz 100 anos... Caibar, ele ficou órfão aos 9 anos de idade. Em abril, morreu seu pai e em setembro sua mãe. E dessa forma ele foi morar com o avô, o Henrique Schutel. Estudou no Colégio Dom Pedro II, primeiro colégio brasileiro, né? Respeitabilíssimo. Lá, Caibar aprendeu muita coisa. E quando queria, ele tirava as melhores notas, era um aluno muito aplicado. Ali teve contato com outros idiomas, então ali, junto com o apoio do seu avô, Henrique Schutel, ele saiu do Rio de Janeiro com uma capacidade, com uma inteligência e com uma conexão com a religiosidade muito grande. Ele era um católico fervoroso. Ele era daqueles que colocava cruz, quando tinha acidente na estrada, ele punha a cruz na estrada, né? Hoje ainda tem isso. Mas, como ele era uma criança muito irrequieta, ele gostava de fazer graças, né? Fazer palhaçadas, e era considerado muitas vezes o palhaço da classe. Muitas vezes ele colocava um bigode e um cavanhaque de algodão e colocava as mãos assim no rosto, em cima da carteira, e fingia que estava prestando a maior atenção na aula, né? Isso fazia com que os outros alunos, a classe, caíssem na gargalhada. Isso rendia várias reprimendas, tanto do colégio, do diretor do colégio, quanto do avô, né? E como adolescente, ele ainda conservava aquela sua inquietação, aquela sua alegria pela vida, né? E morando no Rio de Janeiro, que era a capital do estado e a capital também do país, né? O Rio de Janeiro, na época, era considerado, assim, a capital da cultura, da arte, né? O Caibar acaba se envolvendo com a boemia. Veio por recomendação médica, deixando os ares marítimos para localizar-se aqui no interior de São Paulo. O médico diz a Caibar o seguinte: sua saúde está precaríssima e você numa encruzilhada. Ou sai do Rio de Janeiro imediatamente ou encomende seu túmulo, porque você se encontra a um passo da tuberculose. E a tuberculose, na época, era incurável, né? E o médico o aconselha: saia já do Rio. Viveu no Rio de Janeiro até 1885. Com 17 anos, ele sai do Rio de Janeiro, movido provavelmente pelas questões de querer assim, virar a página, iniciar uma vida em outro lugar,
E ele decidiu vir para São Paulo. Então, na literatura a gente vê que Caibar teria olhado nas linhas de trem e falado, não, eu vou para sentido ali naquele ramal lá de Araraquara. É interessante a gente ver Caibar, esse vulto tão importante, né, na divulgação do espiritismo, envolvido na sua infância, né, com diabruras não. Essa transformação do ser ocorreu através dos tempos também com o Paulo de Tarso, que no início, né, ele era Saulo, um grande perseguidor de cristãos. E temos também o Santo Agostinho, que tem participação no Livro dos Espíritos, né? Ele que se tornou um dos maiores filósofos, né, um doutor da igreja, era também um boêmio. A gente também não pode esquecer do Francisco de Assis, que era um jovem rico que adorava festas e chegou até ir para as cruzadas em busca de fama. E essas pessoas que estavam abaixo da média, quando elas percebem que estavam no caminho errado, elas se transformam e se tornam muito superiores, muito melhores do que as pessoas da média, né? Em 1892, ele trabalha na farmácia de João Batista Raia e trabalhou algum tempo ali, mas ele se desentendeu com o dono da farmácia, saiu dali aborrecido, mas ele trabalhou em outras atividades. Diz que ele vendia bilhetes de loteria, já vendia verduras, e tem várias atividades. Caibar não tinha problema com trabalho, ele fazia qualquer coisa. Mas que eu lembro da Torre Raia de Araraquara. A primeira foi lá. O seu Schutel trabalhou lá. Antes de ir para Matão. Não diga. Olha que bacana, essa eu não sabia, tá vendo? Essa é o senhor que está me contando. Eu não sei quando eu escutei a palavra Caibar Schutel pela primeira vez. Porque Caibar é uma palavra que sempre teve no meu meio. Então, ele fazia parte, era um amigo da família em primeiro lugar. Ele ficou muito conhecido em sua época pela coragem, pela ousadia, numa época sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma facilidade, mas ficou conhecido pela sua perseverança e pela seriedade do seu trabalho. Sem envolver-se com imaginação, sem envolver-se com supostas verdades, tudo que ele construiu e fez buscou valer-se da racionalidade. Se eu procurei lembrar de tudo que eu vivi com ele, e ele foi sempre muito caridoso, educado, mas ele era meio assim, não era de muita conversa. Ele é conhecido no movimento espírita do Brasil inteiro. Ele é citado em várias obras bastante respeitáveis, né, da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Caibar Schutel representa um pensamento sólido, baseado na fé raciocinada e especialmente no princípio da imortalidade da alma. Depois ele acabou indo para Matão, que era um vilarejo, na verdade, uma cidadezinha que nem cidade não era, eu acho que ela pertencia a Araraquara ainda na época. Em 1895, a Matão, a vila, né, Bom Jesus das Palmeiras, Matão foi fundada, né? As cidades naquela época eram fundadas quando você abria uma igreja, né? Quando tinha um povoado, então tinha igreja, a cidade começava. E Matão começou em 1895. Em 1896, Caibar vai para Matão. Gente, ter um espírito de um cabedal desse dando início, né, na nossa história como cidade emancipada, realmente é motivo de muito orgulho para a gente, muita satisfação. Um status, né, quase de médico, porque médico quase não tinha. Não tinha. Então, ele tinha essa respeitabilidade como ser o farmacêutico que resolvia tudo, era parteiro, ele fazia de tudo.
Então, por essa respeitabilidade, ele se tornou vereador. Foi aí nesse momento que Caibar entra para a política. E minha mãe contava que ele era uma pessoa altiva, séria, ao mesmo tempo tinha um olhar magnetizador. Uma pessoa muito correta, uma pessoa que se preocupava muito com o próximo, com todas as pessoas que estavam à sua volta, e uma pessoa que fazia o bem o tempo todo. Qualquer oportunidade para ele era uma grande oportunidade. Quando os vereadores se reuniam para estabelecer quem seria o chefe dos vereadores, Caibar foi o primeiro, né? Entre os vereadores, eles votaram Caibar Schutel, o farmacêutico, como o primeiro intendente da cidade, que hoje em dia nós reconhecemos como o primeiro prefeito, né? E ele deixou ali muitos exemplos, que ele atuou em várias áreas, né? Ele era uma pessoa muito ativa, embora logo de início da sua pouca idade, mas ele já trazia consigo aquele ímpeto, né? De desbravar, de fazer, de mudar, né? Uma pessoa que veio para mudar, para fazer a mudança, né? Nesse período, ele ajudou a desenhar as ruas da cidade, a parte de esgotos. E como não tinham impostos, eles tinham que ter uma versatilidade muito grande para conversar com os fazendeiros, para eles ajudarem no desenvolvimento da cidade, né? Colocar aquelas lamparinas a gás, e as pessoas doavam, enfim, era aquele começo, né? E na passagem por Itápolis, ele ganhou um exemplar do Reformador e foi o seu primeiro contato com a teoria espírita, quando ele então tomou as primeiras ideias sobre o que seria o espiritismo, o que o levou mais adiante a adquirir as obras da codificação de Allan Kardec. E é aí que nesse momento, quando ele começa a ter contato com a doutrina espírita, foi onde ele começou a ter, os meus familiares começaram a ter contato com o Caibar. Ele teve uma conexão tão poderosa que ele começou a enxergar tudo baseado já na experiência que ele teria tido com os seus companheiros, né, empiricamente. Eles começaram a perceber que aqueles espíritos que vinham, tinham espíritos que pediam missas, né? Matão então um vilarejo, muitas fazendas de café, que era o ciclo do café na época, e o Caibar era uma pessoa muito influente e era muito amigo do meu bisavô, do Gregório. E ele começou a chamar o meu bisavô, entre outras pessoas de renome ali na cidade, conhecidos dele, de muita amizade, para fazer os estudos de um material que ele estava trazendo da França. Eles tinham que traduzir e entender todo aquele material. E aí que a gente começa a ver a história, né, a sua conexão maior com a espiritualidade no momento em que ele percebe que os sonhos que ele tinha com os seus pais, que ele perdeu os pais com 9 anos de idade, né, em 1877, em abril foi o seu pai, Antero, e a Maria Rita foi em setembro, morreu por febre puerperal. Então, tinha um carinho, um amor muito grande, e coincidentemente ou não, nesse período, no início do século XX, ele começa a ter sonhos que o incomodavam, né? Na igreja o padre fala, não, você reza, é assim mesmo, esses sonhos acontecem. Ele não tinha onde encontrar respostas. Mas ele acabou tendo amizade com 2 senhores, o Quintiliano, o Calixto. Eles faziam reuniões com comunicação de espíritos, mas sem nenhum conhecimento do espiritismo. Mas eram reuniões fechadas, onde só os homens iam. E o meu avô, logo de início, não queria abrir para minha avó, porque nem eles ao certo sabiam direito do que se tratava, o que eles iam fazer, né? E meu avô chegava para minha bisavó, que estava saindo à noite, né? Mas você vai onde, Gregório? Não, eu vou com o Caibar. Chegava na noite seguinte, vou sair de novo, né? Porque antigamente os homens alinhados, tinham uma vestimenta toda, uma indumentária toda, chapéu e tal. Vou com o Caibar. Ela falou, não, uma pessoa de reputação ilibada e tudo mais, o que eles ficam fazendo toda noite, né?
esses senhores, né? E ela viu que o meu avô ia com o livrinho e voltava com o livrinho, né? E depois punha na cabeça e fechava. Criado mudo ali do lado da cama. E foi causando uma certa curiosidade nela. E queria saber onde o marido vai. Mas o que eles ficam fazendo? Até que ela não se aguentou. Ela começou, durante o dia, a abrir essa gavetinha e começou a ler pedaços do Evangelho. Aí ela foi se encantando com aquele Evangelho. Então ela tinha a curiosidade aguçada, que o marido estava fazendo à noite, mas o encantamento de ter contato com uma doutrina tão libertadora e tão diferente, né? E ela começou a ler, até que um dia meu avô falou, olha, Elvira, à noite eu saio com o Caibá, nós estamos estudando o Evangelho, coisa da doutrina espírita. Ela falou assim, eu encontrei esse tesouro, né? Eu encontrei no seu criado mudo e ele também agora é meu tesouro também, né? É o que o ladrão não leva, que a traça não rói, e ficou. Então na minha família ficou muito essa fala da minha avó, minha mãe repetia muito pra gente. O Evangelho, o que o ladrão não leva e a traça não rói. Então, por essas e outras, o grupo ele foi se reunindo e resolveram formalizar o grupo. E eles deram o nome de Grupo Espírita Amantes da Pobreza. Eu me lembro que eu fui em algumas reuniões, era de terça-feira à noite no Clarim. Quem presidia as reuniões era o seu Carlos Olson, né? E cheguei a participar de algumas reuniões abertas lá no Clarim. Quando fundaram o grupo, Caibar não foi o presidente. Ele delegou para um outro companheiro. Não tem aquela coisa quando a gente sabe o que a gente é, o que a gente quer, para a gente atrair outras pessoas, falar, não, você fica de presidente. Né? Mas a gente via que aquelas reuniões causavam um impacto na pessoa, que a pessoa saía dali para buscar mais informações sobre o que estaria acontecendo ali. Então elas acabavam tendo um caráter assim de aguçar a curiosidade para a pessoa depois mergulhar no assunto e entender um pouco mais, querer entender o que estava acontecendo ali, né? A expressão amantes da pobreza naquela época tinha um sentido. Atualmente, né, como os associados, os diretores do Clarim questionaram, era muito difícil. Se você, por exemplo, vai abrir a conta no banco, amantes da pobreza, né? Você não vai pagar conta nenhuma, né? É masoquista, né? É uma pobreza. Alguns queriam que mantivesse o nome criado, né, por Caibar, pelo grupo, e outros queriam que tivesse uma atualização. Aí passou a se chamar o Centro Espírita O Clarim. Houve uma mudança, porque diziam, porque amantes da pobreza, se a gente vai gostar, mas a pessoa gostava dos pobres, que era o seu Schutel. Tem alguns relatos que Caibar Schutel visitava o presídio da cidade, não somente de Matão, mas de Araraquara também. Ele ia levar a palavra amiga, aquelas pessoas que já estão ali, vamos dizer, pagando os seus pecados ali, né, presos. Ele ia de alguma forma tentar aliviar a dor dessas pessoas. Então, ele fazia palestras, às vezes levava doces, levava roupas, então tinha algumas atividades que traziam alguma alegria para essas pessoas. Mas sabe-se que em algumas ocasiões tinha alguns presos, pessoas que tinham problemas, evidentemente, assim, de comportamento, que Caibar tinha, olha como ele tinha respeito, né? Como ele era respeitado. O delegado às vezes liberava um preso para ir tomar passe, eles faziam desobsessões no centro espírita com o preso, aí voltava para a prisão, então já voltava mais calmo.
também, baseando-se na questão da imortalidade da alma, princípio básico da doutrina espírita, Caio Schutter construiu todo o seu trabalho de divulgação espírita. Eu digo que os primeiros livros de Caibar era de uma categoria de literatura que hoje a gente não encontra. Era de polêmicas religiosas, né? O primeiro livro, Espiritismo e Protestantismo, é um livro de polêmicas religiosas. O Caibar respondeu a um artigo de um professor Faustino, que na época ele tinha uma capacidade de cura muito forte, né? Ele morou em vários estados brasileiros, mas não era espírita. E não tinha conhecimento da mediunidade. E ele teve tantas dificuldades relacionadas à sua vida pessoal que acabou virando um opositor do espiritismo. E nessa oposição, ele escreveu um artigo para um jornal de Rio Claro e Caibar foi responder. E tem muita coisa bonita, né, Márcia? E eu chamo dela de Márcia, o senhor de senhora. E não é como hoje, né? Eu sempre falo nas palestras que atualmente você posta uma coisa na rede social, o outro já curte, o outro já responde, a coisa já resolve na hora. Na época era jornal, então você vê o artigo nessa semana, aí o Caibar escrevia, ia sair na edição da outra semana, que o professor ia responder na outra semana. Então, às vezes, uma polêmica demorava muito tempo. Quando começou a tipografia, esses livros que eram impressos, as revistas, elas vinham para casa da minha avó e elas eram costurados à mão. Elas costuravam à mão. Até me lembro que minha mãe comentava que era dura a agulha, a linha grossa, machucava, calejava a mão. E elas costuravam bastante. Então, os livros eram bem artesanais naquela época, né? O delegado Rudy Ramos, lá em São Paulo, apreendeu vários exemplares do jornal Clarim que estavam indo para os cemitérios lá da capital. E também aconteceu isso, as pessoas acabam se atraindo em querer conhecer um pouco mais, né? Então, alguns jornais defenderam, né? Falaram, poxa, né? É um estado que permite outras religiões, por que não vai divulgar o espiritismo? Né? Naquela época tinha um Fordinho, devia ser muito chique ter um Fordinho naquela época, né? E seu Caibar usava muito o Fordinho, principalmente em prol da divulgação da revista e tudo mais, para as viagens e o que ele precisava. Ele saía com o carrinho dele, todo mundo conhecia o carrinho do seu Schutter. Um Fordinho, né? E ele fazia caridade, ele ia em lugares que tinha gente doente que foram comprar remédio e a pessoa não melhorava, ele ia lá. E ele, num determinado momento do dia, ele largava tudo na farmácia e muitas vezes ele pediu, falou, minha mãe se chamava Miriam, você quer ir comigo? E eles iam até a estação de trem, que não é muito longe da farmácia. E ele lia, e o carro já estava cheio, o Fordinho já estava cheio de Clarim. Impresso durante a noite. Aí, quando o trem parava, eis que entrava o seu Caibar no trem. Minha mãe presenciou isso muitas vezes. Onde ele ia entregando esse jornal, oferecendo para as pessoas que estavam sentadas no trem. Os assentos onde não tinha ninguém, ele deixava ali um exemplar e fazia isso de vagão por vagão, até esse trem partir novamente. E ele dava para as pessoas e deixava no banco. Era tudo, fazia propaganda, ele surtia efeito. E eu tenho uma saudade daquele trem. Uma vez ele entrou na gráfica, assim, em lágrimas, né, achando que aquela seria a última edição do jornal, porque ele achava que não ia ter condições mais de continuar. Então, tinha momentos em que ele batia aquela dúvida, né?
mas o trabalho seguia, né? No começo da produção do jornal não tinha energia elétrica em Matão, era no pedal. Então eles tinham que, às vezes no período de frio, que naquela época fazia mais frio do que hoje, eles tinham que fazer fogueiras dentro da gráfica para esquentar a máquina, esquentar a tinta, né? Para a tinta poder grudar. Porque ele não nasceu espírita e transformou-se num verdadeiro ícone do espiritismo, especialmente baseando-se na divulgação do espiritismo, porque ele utilizou o que ele tinha na época. Hoje nós temos o WhatsApp, nós temos as transmissões virtuais, nós temos o cinema, temos as rádios online e mesmo as emissoras estabelecidas que hoje, a maioria delas, ou para não dizer a totalidade, estão conectadas e são online também, mas na época não tinha nada disso. O que ele fazia? Ele soltava rojão para atrair a atenção das pessoas. Numa determinada época, ele foi fazer uma palestra em Dobrada, no cinema, não tinha ninguém, ele começou a soltar rojão na frente do cinema, as pessoas apareceram para assistir a sua palestra. Naquela época não tinha internet, não tinha assinatura, né? Que só você clicar, você já tinha assinatura. Não, as assinaturas do jornal e revista naquela época eram feitas por companheiros, por voluntários, caixeiros viajantes, né? Como o João Leão Pita, uma história maravilhosa também para se contar. Ele ia nos lugares, viajava todo mundão aí afora. Além de fazer o seu serviço de caixeiro viajante, ele dava palestras e renovava ou fazia assinaturas dos periódicos, né? E um lugar que ele gostava de ir. Eu achei interessante quando minha mãe comentou isso. Ele gostava de ir muito ao cemitério. Não pelo cemitério. Talvez o lugar seja calmo. Eu acredito que o cemitério de Matão deveria ser uma coisinha de nada, né? Naquela época ainda, né? Mas era um lugar de tranquilidade, que ninguém iria, eu acho que, interromper o seu pensamento, acho que a sua intimidade, de tranquilidade ali. E ele gostava de fazer reflexões ali. E também de entregar folhetos ali. Ele ia, às vezes saiu uma pessoa que perdeu um ente querido, alguém chorando, ele gostava de estar ofertando também. Em 1905, ele lança o jornal Clarim. Em 1925, em fevereiro de 1925, ele começa a Revista Internacional do Espiritismo. Então, ele já tinha um conteúdo do exterior, né, falando sobre espiritualidade, sobre fenômenos bastante volumoso que ele entregava no jornal. Mas ele queria um periódico que pudesse ampliar um pouco, pegar um outro público, né, o público que lê revista, para conhecer mais o espiritismo. Então, com a ajuda de um grande amigo, Luiz Carlos de Oliveira Borges, que era o filho do barão, ajudou a financiar e comprar as máquinas para a impressão da Revista Internacional do Espiritismo. O Luiz Carlos desencarna. Caibar ficou muito triste porque, além de ser um grande amigo, quem estava iniciando um novo empreendimento, né, seguir com uma revista, ia complicar um pouco, porque uma pessoa que ajudava financeiramente, né, realmente ia fazer uma falta muito grande. Mas o Luiz Carlos já tinha avisado, né, deixado com a sua esposa a incumbência de que se acontecesse alguma coisa, e ela continuasse como ela continuou por muitos anos. E aprendi muita coisa, inclusive datilografia e taquigrafia. E a taquigrafia foi muito útil na minha vida antes de haver o celular, que hoje não precisa gravar, falar essa coisa. E quando terminou o curso, a professora disse: alguém de vocês sabe de um senhor que queira fazer um discurso para vocês fazerem a prova de taquigrafia? E a pessoa discursando, vamos ver a competência de cada um, né? E eu fui a primeira a dizer: eu sei de alguém. Falei com o seu Schutel, e eu era também muito nova naquela, e ele atendeu.
E eu me senti tão importante mesmo, porque eu saí dali com o emprego preparado. E comecei a trabalhar no Clarim. Duas vertentes muito importantes, né? O jornal e a revista, né? Que aí traziam todas aquelas matérias traduzidas. Daí entram companheiros valiosíssimos, né? O Watson Campelo. Tem nomes de companheiros que seguiram Caibar que ajudavam nas traduções dessas matérias que eram vertidas para a revista. Por isso, né, RIA, Revista Internacional de Espiritismo, por conta desse caráter internacional. Eu usava datilografar o que Dona Antoninha mandava. Muitas vezes, eu, simples como eu era, porque eu estava aprendendo tudo, eu datilografava os títulos para colocar no Clarim. Nós encontramos um congresso que foi realizado em Paris, se não me engano, em 1925, em que a Revista Internacional de Espiritismo e o Jornal Clarim foram representados nesse congresso. Era um congresso espiritualista espírita. Então, só para a gente ter uma ideia, tinha a participação de Leon Denis e Arthur Conan Doyle, um espiritualista. Agora, Dona Antoninha foi a verdadeira secretária do seu Chuto. Ela já trabalhava lá. Quando eu estava estudando essa coisa. A moça que deu a entrevista para o senhor, ela fala muito na minha tia, que é a mãe da Dona Antoninha e o seu, como é que ele chamava? Aqui a idade está batendo. Duas tias que eu tinha, tia Antoninha Perche, Mariquinhas Perche, elas tinham uma mediunidade muito grande e ajudavam muito o seu Caibar. Então nós vemos no livro Bandeirantes, tem fotografia delas psicografando em mesa junto com o Caibar. E um detalhe que ninguém sabe, mas eu sei, é que meu irmão acabou casando com uma Perche. Ele chamava Raul Antunes, mas ele faleceu. E ele casou com quem, Perche? Com a Arlinda. Arlinda. O apelido era Linda. Sim. E foi eu até me arrepiar, acho que ela está aqui. E ele casou-se com ela e ela foi a cunhada mais santa que eu tive. Inclusive, quando do seu desencarne, o seu Caibar pede para que a Antoninha continue ali, ajudando o Clarim, né? Que ela não parasse. Então, ela continuou mais um tempo ali ajudando. Tem uma porta que, saindo pela porta, dá para os fundos da farmácia, que era dele também, né? Dona Célia Perche era farmacêutica e trabalhava com seu Schutel, porque ele ora estava na farmácia e ora ele estava escrevendo. Porque ele fazia as traduções dos livros estrangeiros e tudo mais, em francês, em alemão, né? Ele dominava outras línguas. Veio de Monte Alto, para dar continuidade à obra de Caibar, o Watson Campelo, que alemão, de origem alemã. Não sei se vai atrapalhar. Não, faz parte. Dona Antoninha era solteira e seu Campelo viúvo. E seu Schutel já tinha falecido. E seu Campelo ia muito lá, porque ele levava artigos que ele escrevia e tal, né? E ele, viúvo, educadíssimo. E eu era moça, mas adolescente ainda, porque eu vim com 18 anos para São Paulo. Mas eu brincava muito com a Dona Antoninha. E por que a senhora não casa com o seu Campelo? Deixa de brincadeira, Ziza, não fala nem em casamento. Não é que eles casaram? Viverei, porque
tinha objetos que flutuavam e movimentos, sons que eram produzidos, né? Então muita gente ia por curiosidade, né? Então todo mundo tinha que ficar com o olho fechado, mas quem que não participava daquilo e se assombrava, né? E então o Caibar chegou a participar dessas reuniões. Se eu não me engano, Mirabelli era lá da cidade de Santos e Caibar foi atrás, ele divulgou um pouco em alguns exemplares do Clarim a obra de Mirabelli, que passou para o espiritismo, mas a pessoa às vezes quando está tão ligada aos fenômenos, ela viaja, né? Não necessariamente seguiu o espiritismo. Mas Caibar tinha um interesse muito grande por essas sessões. De certo, tiveram muitas sessões com fenômenos no Clarim. Nós não temos relatos como tiveram de Mirabelli, com detalhes, né? Mas tem algumas histórias que algumas pessoas contaram que havia às vezes transporte de objetos, né? Lá em Matão houve reuniões de efeitos físicos, né? Que eu me lembro uma certa época que envolveu até um bar da cidade e tudo mais. A história até tem em livros que nem são da doutrina que relatam esse fato, né? Então todo mundo ficava com medo depois, né, por um tempo desse bar, né, dos experimentos do Caibar. Mas todo mundo já sabia, as coisas do Caibar, né? Então realmente teve. Então eles tiveram esses momentos de reuniões, de efeitos físicos e tudo mais. Chegava de noite, a gente acendia a luz, sentava lá no terraço, que era em forma de L, e tinha uma parede, um tipo de vidraça que via a nossa sala de jantar. E nós chamamos o seu Schutel para que ele desse uma opinião no caso. E quando a gente, assim, um período, sem mais ou menos, a gente ia sentar lá fora, de repente atiravam uma pedra. A pedra batia na gente, mas não machucava. Batia e caía. E a seu Chuta orientou a gente. Isso foi um bom período. Existem muitas histórias de pessoas antigas que viviam nas fazendas que aconteciam muitos fenômenos espíritas, fenômenos físicos, psicofonia, às vezes pedras que caíam no telhado, não sabia de onde que era, coisas mirabolantes que aconteciam. Quem que eles chamavam? O Caibar, né? Então ele não ia só atender como farmacêutico nas fazendas. Às vezes ele era chamado para resolver essas questões espirituais, que às vezes eram obsessões, eram fenômenos que as pessoas precisavam ter um entendimento, né? E através disso muitos tiveram acesso ao espiritismo, né? De um senhor inglês que esteve na nossa casa e nós contamos o caso para ele. E tinha terminado a Revolução de 32. E ele sentou no murinho, assim, no terraço, botou o capacete do meu irmão e disse assim: quero ver se alguém atira em mim hoje. Mal ele falou isso, fizeram assim no capacete que caiu, né? Tudo isso a gente comentou com o seu Schutel. Seu Schutel foi lá também. Efeitos físicos seria? Era. A mediunidade de efeitos físicos foi descrito pelo próprio Allan Kardec. E ele diz que esse tipo de mediunidade se manifesta por efeitos sensíveis. Quer dizer, que todo mundo que está presente no local pode sentir, pode ouvir, né, pode ver o que está acontecendo. E ela se manifesta por ruídos, pancadas, cheiros e até deslocamento de objetos e até materializações. Mas que para que tudo isso ocorra, precisa ter a presença de um médium de efeitos físicos, porque esse médium vai doar ectoplasma, que foi definido por Charles Richet, Prêmio Nobel em Medicina,
em 1913. E o ectoplasma é a substância que os espíritos usam para a realização desses efeitos físicos. Teve uma sessão que um senhor que veio visitar Caibar, fizeram uma sessão e veio um espírito, se não me engano, chamado Tio Carlos, e aí começou a aparecer objetos na sala e apareceram até uns salgados, comidas, né? Eles queriam fazer um banquete em homenagem à vinda daquela pessoa, a Caibar, mas o espírito, antes de ir embora, ele falou: não, agora vocês vão lá no bar da esquina para acertar a conta, porque esses salgados vieram de lá. Aí quando eles foram lá pro japonês, até pouco tempo tinha ainda um barzinho do japonês, isso deve ser da família. Mas disse que o japonês falou: não, os salgados estavam aqui, não estão mais. E ele falou: não, nós já vamos acertar a conta com o senhor dos salgados, porque a gente já sabe como é que é, não sabe se ele ia entender a história, mas foi parar lá na sessão mediúnica. É interessante como essas coisas aconteciam. Mas são fatos que aconteceram, então são históricos, né? Na cidade, imagine naquela época, né? E também ficou marcado, né? O barco some coxinhas. A gente sentia pegar a mão da gente, mas só a mão, não tinha aqui, só a mão. Ela apertava a mão da gente. E ela fez isso com todos. E daí ela... Você sentia a mão dela apertando a sua mão? Materializava. O dono da casa era um militar. Ele era o trabalho da noivinha, porque ela morreu quando noiva. Ela vai pôr uma música para oferecer para uma pessoa que está aqui no nosso ambiente. E sabe o que elas puseram? Saudade de Matão. O senhor acredita? Caibar Schutel, ele tinha muitos contatos com pesquisadores do espiritismo no exterior, como Leon Denis, próprio Conan Doyle. Tem alguns nomes bastante expressivos, Charles Richer, que foi prêmio Nobel, que falou também sobre a possibilidade espiritual, né? Um italiano, esqueci o nome dele, Lombroso. Então, esses contatos, esses periódicos que eram produzidos na Europa, nos Estados Unidos, Caibar tinha assinatura desses periódicos que tratavam de várias experiências envolvendo fenômenos espiritualistas. Então tinha aquelas fotos, né, de aparições, né, imagens de pessoas que apareciam, materializações. Caibar Schutel sempre gostou de fazer experiências nas reuniões mediúnicas, tirando fotografias. Esperava fotografar os espíritos. O material fotográfico daquela época pouco ou nenhum recurso oferecia para esse fim. Por essa razão, nem sempre obtinha resultado positivo. Porque a intenção dele era, naturalmente, fotografar algum espírito. Mas não é uma tarefa tão fácil, não é simplesmente assim que acontece. A aparição ou a percepção ainda mesmo fotográfica de um espírito desencarnado, ela exige alguns fatores que nem sempre são conseguidos simultaneamente. Porque ele tinha tantas imagens do exterior que ele quis fotografar. Ele não tem imagens com aparições, com materializações. E Caibar Schutel, nas suas pesquisas, ele tinha o desejo de que isso acontecesse. Mas, apesar disso, não aconteceu, porque ele não tem uma foto de um espírito desencarnado. Não é impossível, porque sei de outras pessoas, né, que têm a mediunidade e conseguem. Mas então, dessas poucas fotos, você vê assim, eles tudo com o olho fechado.
você vê que ele estava querendo produzir imagem que talvez aparecesse alguém. Então, não sei se você vai ver algumas fotos que eles estão tudo com o olho fechado, estão ali todo mundo, e ficou o registro das reuniões, né? Os poucos registros, né? Algumas que eles pousam, tem uma de 1922 que é do grupo posando para foto, mas tem algumas que você vê que tá até no escuro assim. No Bandeirante, no livro Bandeirante, é que o Kaibar estava fazendo alguns experimentos, tirando fotos à noite, né? E lá na casa dele, que era no fundo do Clarim, e uma pessoa naquela noite foi ver o que ele fazia lá. E justamente quando a pessoa se aproximou da vidraça, porque é uma vidraça que dá para a rua, tem hoje uma memorial Kaibar Schutel que você pode visitar, tem ali, né, vários pertences dele e tudo mais. E ali, quando a pessoa se aproximou, viu aquele clarão, porque a foto antigamente soltava um clarão, né? E aí a pessoa saiu correndo e falando que... Conteúdo que ele buscava nas obras básicas, mas que também se alicerçava nos contatos que fazia com grandes cientistas da sua época, que se admiravam das suas pesquisas, que se admiravam da coerência de suas observações. Ele mantinha correspondência com nomes respeitáveis de sua época, que resultavam na publicação de artigos na Revista Internacional de Espiritismo. É interessante observarmos que já no periódico espírita, no Clarim, ele tinha essa preocupação de trazer a parte científica, não é só a religião, né? Tem o tripé aí da doutrina, tem a parte científica que precisa ser considerada. Começou a perceber que ele mesmo poderia desenvolver a capacidade de percepção dos espíritos através da oração, da prece, da concentração, o que o transformou numa pessoa com uma intuição magnífica. Ele tinha uma grande facilidade de percepção intuitiva dos espíritos que o assessoravam. Quando Matão foi fundada, não tinha igreja, tinha o santo, levaram o santo, tinha uma capela, mas o padre ele ia a cada 15 dias, uma vez, 2 vezes por mês, ele fazia um pacote, né? Fazia batizado, fazia casamento, fazia missa. E certamente nesse período Kaibar, como era uma pessoa muito bem relacionada, muito religiosa, tinha a amizade desses padres, mas esse cenário modificou no momento em que Kaibar assumiu o espiritismo. Também por ignorância, por desconhecer do que se tratava. E naquele tempo era bem mais difícil, né? A pessoa se dizer ou ser espírita como é nos dias de hoje. Porque o preconceito era uma coisa muito às claras na sociedade. Não, era assim, sim. Era assim. E muito tempo, se dissesse, mesmo aqui em São Paulo, se dissesse que era espírita, a pessoa até se afastava. Mas quando iniciou o grupo, aí atraiu ainda mais a ira dos padres, né? Matão já tinha a sua paróquia, e o padre João Batista Van Hesse, um padre belga, ele que estava à frente da paróquia de Matão, e ele realmente escrevia matérias para os jornais. Bom, esse foi que teve o problema de discussão com o seu Schutel, não o seu Schutel, com a religião. Não podendo atacar o homem, o atacavam por ser espírita. Polemizou muito Schutel com os padres. Sempre superou seus argumentos lógicos os diatibres dos adversários do espiritismo. E Kaibar queria responder, ele queria que as pessoas entendessem o que é o espiritismo, entender, para a pessoa tivesse a oportunidade de conhecer uma outra proposta, né, de que a vida continuava. Mas ele ia nas gráficas, ele ia nos jornais, em todos os lugares tinha o domínio da igreja, né? Eles não permitiam, era um pecado publicar num jornal
uma ideia que não fosse católica. Seu Schutel, que tinha o centro, e aí tinha a igreja, e havia inclusive polêmicas e tudo. Ele encontrou um amigo em Taubaté, que tinha um jornal espírita, que publicou as primeiras edições do jornal Clarim. Então, eles fundaram o Grupo Espírita em 15 de julho de 1905. E em 15 de agosto, eles lançaram a primeira edição do jornal O Clarim, vindo de Taubaté, 400 quilômetros do Matão. A gente imagina hoje, para ir de carro já é difícil. Naquela época, imagina, né? Mas por alguns meses o jornal ele foi publicado por essa gráfica em Taubaté, mas enfrentaram lá tantos problemas que fecharam. Aquele jornal não seguiu. Mas soubemos que Caibar comprou a prensa. Como se sabe, houve uma rejeição muito grande e até um preconceito quando as ideias espíritas começaram a se popularizar no Brasil. Os espíritas pioneiros no Brasil enfrentaram muita dificuldade na expansão e na divulgação dessas ideias. Quando o padre João Batista Vanés foi embora de Matão, ele fez uma nota no jornal Clarim dizendo que o padre, trabalhando à sua maneira, né, combatendo o espiritismo, acabou se tornando um grande divulgador. Porque, assim como Allan Kardec passou por essa situação também, né, nós temos na história situações em que os livros foram queimados e que houve toda essa luta contra, quando atraiu a atenção das pessoas para conhecerem o espiritismo, né? A minha mãe contava que nas aulas de religião ela era convidada a se retirar da sala de aula e ela tinha que aguardar lá embaixo. Ela falou, nunca ninguém me perguntou, um dia ela falou, se eu gostaria de ficar. Aí todo mundo passava por mim e me via sentada sozinha lá embaixo, sabe? Eu percebi que ela contava isso com uma certa dor, assim, uma certa angústia, sabe? Uma certa tristeza, né? Ela falava, mas não tem problema não. Eu sabia o motivo que eu estava lá embaixo. A gente vê que não foi fácil, porque Caibar tinha uma farmácia, ele sobrevivia da farmácia, mas o padre falava, vocês vão comprar na farmácia de um espírita. Né? Vocês vão andar, né? Tinha gente que não andava nem na calçada do centro espírita. Eles passaram por situações em Matão. A casa dela era uma casa que ninguém pisava na calçada da casa da minha avó, né? Todo mundo atravessava a rua e ia para o outro lado, porque aquela casa era uma casa malfazeja, porque eles eram espíritas. Ela passava por isso também. Né? Hoje, a maior festa de Matão é o Corpus Christi. Hoje, os tapetes coloridos passam ali na porta do Clarim, né? Então, hoje a gente vê que já não tem tanto preconceito, né? Mas eles estiveram firmes ali o tempo todo, sabe? E apoiaram Caibar o tempo todo e sempre dando aporte ao Clarim, e as minhas tias trabalhando e costurando livro e trabalhando no próprio Clarim. Não foi fácil para eles, não. Foi muito difícil. O padre Antônio Cesarino, que diz que ele era uma pessoa muito expressiva, muito querida, muito atuante na cidade. Existem episódios como a chacina que envolveu os Britos. Ele era o padre que estava, era o pároco, né? Que envolveu, né? Estava envolvido nessa história tão marcante para os araraquarenses, mas dentre essas tantas outras histórias. Mas o padre Antônio Cesarino dizem que quando ficou sabendo que Caibar havia se tornado espírita, ele foi meio que tomar satisfações com Caibar. Então ele pegou aqui a vicinal, que imagina que era rodeado de floresta, e ele ia com a sua espingarda, ele vinha caçando. O que aconteceu no meio desse caminho é que, segundo dizem, a arma disparou na mão do padre e ele se feriu. Então, ele indo tomar satisfações com Caibar, ele chegando com a sua carroça, com a mão sangrando, ele foi. Caibar estava esperando o padre vir, né, dar uma bronca nele, mas ele chegou com a mão machucada.
Aí Caibar, não, padre, vem cá, vamos fazer um curativo, vamos. Aí eles tomaram um vinho, conversaram. Então, assim, tinha um respeito, né? Embora as divergências na doutrina, que fala-se tanto, né? E que Caibar foi um grande defensor do espiritismo, essas personagens que passaram como os padres, né? Tão valiosos, né? Valiosos divulgadores do catolicismo, faziam a sua parte, né? Então, inclusive, uma Bíblia enorme que tem lá no Memorial Caibar-Schutel foi doada pelo padre Antônio Cesarino. E era a casa da minha avó, tinha um terreno e na esquina tinha um padre, que de Matão, que ele morava na esquina. Mas era um padre tão evoluído, porque tem padre evoluído, né? Tanto assim que o padre Garaldi, da paróquia da cidade de Matão, quando adoeceu gravemente, contou com as visitas diárias de Caibar-Schutel. Nessas visitas, o Schutel demorava bastante tempo por insistência do padre, e a doença durou algum tempo. As visitas de Schutel eram feitas regularmente. Os amigos mais íntimos de Schutel sempre perguntavam a ele os temas das conversas. Afinal, era um diálogo de espírita convicto e um padre. Jamais Schutel informou. Sempre dizia que conversas entre amigos devem ficar entre eles. E esse padre foi amigo da nossa família, mas ele era de uma evolução tão grande que a mamãe depois ele soube que a mamãe frequentava Caibar-Schutel, essa coisa, ele nunca condenou. Mas ele foi super amigo da nossa família e era um padre. Então, o senhor vê que a coisa está no íntimo da pessoa e não no que ele está vestindo. Padre Garaldi desencarna. Logo, o corpo é visitado por Schutel, que orou por ele ainda no leito de sua morte. O tempo passa. Certa noite, em uma reunião mediúnica no Centro Espírita Amantes da Pobreza, um espírito se comunica e agradece comovido o Schutel. Diz que os ensinamentos ministrados pelo Schutel em suas visitas enquanto enfermo aliviaram suas dores no mundo espiritual. Vinha dar o seu testemunho de que a vida continua e que os espíritos se comunicam com os homens. Era o espírito do padre Garaldi. A primeira Constituição do século XIX, a Igreja e o Estado tinha uma conexão total. Então, no final do século, quando o Brasil entrou na República, entrou a outra Constituição, de 1891, aí já separava, mas eles não queriam, os padres não queriam. E a postura de firmeza, de fé de Caibar-Schutel respondia à altura, não com sentido de agressão, não com sentido de provocar brigas, não era isso, mas ele argumentava, bem fundamentado, os ataques dirigidos ao espiritismo. O Caibar fazia um programa de rádio falando sobre espiritismo aqui na PRD4 de Araraquara. E esse programa foi divulgado na Revista Internacional do Espiritismo. E Ernesto Bozano, que era um filósofo, escritor, professor da Universidade de Turim, lá na Itália, tomou conhecimento desse trabalho de Caibar e mandou 2 cartões elogiando muito tudo isso que Caibar estava fazendo. Eles contaram com o Getúlio Vargas para poder, vamos dizer, ter o espiritismo reconhecido. Então, quer dizer, tinha pessoas que estavam ligadas à Igreja Católica e que, vamos dizer assim, nos bastidores, queriam saber um pouco mais sobre espiritualidade. Então, esses personagens que tinham essa capacidade, né, acabavam atuando. Então, eles queriam que as pessoas que se utilizavam também das ideias espíritas reconhecessem, né, o espiritismo. Naquela época foi bem difícil. Nessa época, a gente teve ameaçado o fechamento dos centros espíritas, inclusive da Federação Espírita Brasileira, a FEB. E o Caibar, aproveitando essa oportunidade de ter recebido 2 cartões do Ernesto Bozano, que era muito famoso na época, mandou um dos cartões para o Getúlio Vargas juntamente com uma carta. O Getúlio ficou muito sensibilizado
com esse cartão, né? E também com a carta do Caibar, e suspendeu o fechamento dos centros espíritas. Caibar, como um homem ligado à caridade, o pai da pobreza, ele cedeu uma parte da sua casa, né? Ele construiu alguns barracos no terreno da sua casa para acolher pessoas necessitadas, pessoas com problemas de saúde. Ele atendia, teve pessoas que moraram nesses barracos por muito tempo. Eles serviam comida, né? E é interessante que eles almoçavam às 10h30 da manhã e jantavam, se não me engano, era 4h30 da tarde, porque daí depois escurecia, tinha vez que não tinha luz, né? Eles almoçavam cedo também, tudo deitar cedo. Na época, ele era a pessoa mais caridosa da cidade. Mas o principal não foi a comida, não foi a água, o banho, não foi o remédio gratuito. O principal era a sua índole pacifista, era a sua índole bondosa, o seu caráter humanitário, porque ele tinha preocupações em ajudar o próximo, tinha a caridade espontaneamente com ele, antes mesmo de se tornar espírita. Ele fazia não é barraca, uma cobertura de lona para pobre que andasse na rua. Ele ajudou tanta caridade. E às vezes a gente faz uma coisinha assim qualquer, acha que está ajudando. Ajudar é o que ele fez. Isso, porque ajudava de todo jeito. Diz que ele distribuía também remédios, também na farmácia, né? Ele dava. Para quem não tinha dinheiro, ele dava. Então, esse hospital, ele foi fundado por Caibar, só que ele durou pouco tempo, porque, gente, com todo esse trabalho que ele tinha com a divulgação, ter que cuidar de doentes não é uma coisa fácil, não é uma coisa barata, né? A gente sabe o gasto com saúde. Então, naquela época, a sociedade de Matão, que entendia também a necessidade da cidade ter um hospital de caridade, eles assumiram esse serviço que Caibar prestava, e dali em diante a sociedade, através de fazendeiros e outros colaboradores, eles seguiram na construção de um hospital. Lá em Araraquara tem uma casa com o nome dele, parece que atende quem precisa, quem faz a caridade em nome de seu Chuto. Eles não tinham noção, naquela época, quando eles viam ele, da grandiosidade do espírito que eles estavam tendo contato. Trazendo a sua experiência já desde menino, né, onde ele trabalhava lá na farmácia Granado, lá no Rio de Janeiro, desde menino, ele veio trabalhando em várias farmácias, então a sua competência como farmacêutico era reconhecida e ele ajudava as pessoas que podiam e que não podiam. Ele ia até as fazendas para ajudar, levava remédios, às vezes ele dava até dinheirinho para as pessoas, aplicava passes, né? Quem aceitava, ele se doava por inteiro. Então, minha mãe dizia que na farmácia, por exemplo, todo mundo que entrava, que estava doente, e que de pouco poder aquisitivo, que não tinha condição de comprar um remédio alopático, né, fabricado em laboratórios, o seu Caibar sempre dava, né? Ele entregava a homeopatia. Então, ele fabricava para estar doando, principalmente aos pobres, pagava quem podia. Era bem assim ali. Era o que seu coração mandava. Se você podia, você pagava. Se você não podia, tá tudo certo também. E nessas poucas horas de sono que ele tinha, é como se ele não quisesse perder tempo durante a reencarnação dele. Às vezes eu me pego pensando isso. Ele se dedicava
a estar ou no Clarim, ou na revista, ou então ele estava fazendo homeopatia para dar para os pobres. E foi a sua profissão. Embora nessa profissão ele fizesse muitas coisas, aviava muitas receitas gratuitamente, além de, naturalmente, atender as pessoas que o buscavam na farmácia. Porque ele, no fundo da farmácia, ele fez na casa dele, ele fez como se fosse um alpendre, um puxado, né? Que a gente chama de puxadinho hoje em dia. Tem mesas de banco largo, aquelas, né? E onde ele servia alimentação a quem não tinha o que comer, quem estava numa situação precária financeira. Então a gente vê, ali na farmácia ele está entregando homeopatia, ali no fundo ele está fazendo aquele atendimento cristão, mas também a caridade material. E a gente participa um pouquinho para dar para quem precisa. E eles são, nossa gente, eu estou com fluido. E é que eu tinha um tio que tinha 11 anos, do 11, 12, irmão da minha mãe, de nome Silas, que ele ficava na farmácia ajudando ali, já tem, né, ajudante. E aí tinha um senhor que o seu Carvalho ajudava, que ele vinha vender vidrinhos vazios, vidrinhos que ele usava depois para colocar a homeopatia e dar, né? Fazer a doação para os necessitados. E esse senhor sempre vinha entregar na farmácia. E um dia ele veio e o meu tio, que recebeu ele no balcão da farmácia, falou para ele: eu acho que ele não vai querer não, porque tem muito vidro vazio lá dentro, ele não vai querer vidrinho não, hoje acho que ele não vai querer. Ele falou: não, nós estamos precisando muito de vidro. Aí o meu tio olhou para ele e falou: vai lá, Silas, compre todos os vidros que ele tiver, pague ele e depois eu explico para você. Meu tio, sem entender nada, foi lá e pagou os vidrinhos. O senhor foi embora feliz. Aí meu tio falou: e agora, seu Carvalho, o que eu faço com esse monte de vidro? Ele falou: faz favor, tá vendo aqui do lado da farmácia? Porque a farmácia é de esquina, né? Ela existe até hoje em Matão. E tinha uma parte de terra. Ele falou: agora você vai lá, Silas, e você começa a fazer um buraco para mim. Ele falou: o que eu faço com esse buraco? Ele falou: você vai pegar todos aqueles vidros que você comprou, você vai enterrar aí. Enterra bem, joga a terra em cima. Meu tio foi e enterrou tudo, né? Aí ele falou: tá vendo, Silas, como a gente estava precisando de vidro? Agora, a próxima vez que ele vier, você pode comprar de novo, porque nós estamos precisando de vidro. Então, esse era Caibar Schutter. Caibar Schutter ele já vivia maritalmente com a Maria Elvira Schutter, Dona Mariquinha, e quando ele se tornou espírita, quando eles fundaram o grupo, naquele ano de 1905, ele resolveu oficializar o seu casamento. Ele colocou até uma nota no jornal Clarim de que o companheiro Caibar Schutter casou-se com Dona Maria Elvira, e ele foi até a cidade onde ela nasceu, Itápolis, e casou-se lá. Eu fui lá ver o registro, né? Eu fiz uma cópia, inclusive, do certidão de casamento, que diz que o que diziam na época, o que tem nas biografias é que a dona Mariquinhas teria tido um outro relacionamento, e a pessoa naquela época, quando tinha um relacionamento que não dava certo, ela ficava mal falada. Como diz na biografia, que eu achei bem interessante, que ele fez questão de ir casar-se na cidade onde ela vivia para mostrar que ela estava se casando com um homem de bem. Né? Então, eles se casaram no dia 31 de agosto de 1905. Então, ele funda o Centro Espírita em 15 de julho, lança a primeira edição do jornal Clarim em 15 de agosto, e no dia 31 de agosto ele formaliza o seu casamento. Para tipo assim,
eu sou espírita, estou casado, passado no papel. Nós nunca vimos o rosto dela. Ela já estava doente. Eu não sei, não afirmo, mas me parece que ela tinha doença do fogo, um negócio assim, que falavam antigamente. Então não havia um contato com eles, né? Dona Mariquinha, esposa do Caibar Schutel, ela tinha uma doença de pele e no início suspeitou-se até que se tratava de hanseníase, ou na época a chamada lepra, né, que era uma doença incurável e contagiosa. Por isso ela saía muito pouco do seu quarto, ela vivia reclusa no seu quarto. Mas o doutor Agripino Dantas Martins, após vários exames, descartou essa possibilidade e chegaram à conclusão de que se tratava de uma doença autoimune. Alguns falavam que se tratava de fogo selvagem ou pênfigo vulgar. Mas no livro Bandeirante do Espiritismo, a gente tem a notícia de que se tratava de lúpus, na verdade. E o Caibar, vendo o sofrimento da Dona Mariquinha, da sua esposa, ele se correspondia muito com o Eurípides Barçanufo. E o Eurípides Barçanufo mandava receitas de remédios baseados em plantas medicinais para o Caibar. E muitos desses remédios, né, desses medicamentos, eram feitos à base de pimenta verde, que era feito para que ela se banhasse, para aliviar a dor das feridas que ela tinha. E, como eu estava dizendo, tinha uma porta no meio dessa sala. De um lado era o quarto da Dona Mariquinha, do outro lado era o quarto dele. E o quarto dele, que todo mundo já tirou fotografia do guarda-roupa até aberto com as roupas dele, tudo, e a cama, porque ela já estava doente e eu nunca a vi no tempo que eu trabalhei lá. E nem a gente ouvia barulho dela, nem nada. E a Dona Mariquinhas, que adoravam os cachorros, e eles conviviam de uma forma muito harmônica ali dentro da casa deles. Então fica aqui um legado, e conviviam dentro da casa deles, não era no quintal, não. Ele tinha o seu gatinho, Nhonhô, que inclusive apareceu, tem uma foto do Nhonhô numa das edições da Revista Internacional de Espiritismo. Ele tinha um cavalo, o Cabrito, que era o que a gente conhece, mas tem a história do Cabrito, que quando ele sempre dava uma batida na janela do Caibar, e o Caibar sempre abria a janela e dava alguma coisinha para ele comer, acho que era açúcar. E teve uma vez que ele bateu na janela, ele sentiu que era algo diferente, e foi uma despedida, porque no outro dia o cavalo tinha morrido. E até que nos anos 30, ele acaba participando de um programa radiofônico, né? Eles compraram um espaço, aqui a PRD4 de Araraquara, uma rádio que existe ainda até hoje, mas que deu um espaço para Caibar fazer a divulgação do espiritismo. Portanto, ele foi o primeiro programa de rádio espírita na região. Lá em Araraquara, ficava cheio para ouvir seu Schutel falando. Mas ele falava, mas irradiava para Matão e para outros lugares. E tinha plateia. Tinha. Naquele tempo não tinha estrada asfaltada, não tinha nenhuma facilidade, era ligação por terra. Ele vinha com o seu Fordinho ou a cavalo e vinha para fazer os seus programas de rádio. Esses programas de rádio alcançaram grande repercussão, eram em torno de 30 minutos ou uma hora, a depender da possibilidade do dia, e ele falava nessas ondas que alcançavam as casas. Como se sabe, as emissoras de rádio eram de grande alcance na época, era praticamente o único meio de comunicação de massa. Você ia junto com o Schutel para Araraquara? Não íamos juntos, mas eu ia com a mamãe e com a dona Elvira,
que era a mãe da Dona Antoninha. Para assistir. Como? Para assistir a preleção. Mas irradiava até para Matão, Sim. chegava. Mas nós queríamos assistir ao vivo. É muito interessante dizer isso, que essas conferências gravadas com o recurso da época, não com a facilidade que nós temos hoje, foram transformadas num livro. Essas conferências foram reunidas no livro Conferências Radiofônicas, publicada pela Casa Editora O Clarim, que ele mesmo fundou. Caibar Schutel se encontrou com o Chico. Isso foi publicado numa entrevista do Chico Xavier na RIE, em que ele relatou esse único encontro que eles tiveram ainda encarnados. Eles trocaram algumas palavras, né? Chico Xavier falou que ele precisava cuidar da saúde, não sei se foi recomendado por Emmanuel, mas disse que ele precisava cuidar da saúde, que não parava de trabalhar. O senhor sabe que meu coração acho que está congelado. Porque eu já perdi tanto amor. Caibar já estava aí chegando nos seus 70 anos, não era qualquer um que chegava a essa idade, mas Caibar já foi seguindo, trabalhando arduamente, escrevendo livros, produzindo, né, jornais, revistas e com uma equipe muito grande, né? Até que em 1938 ele começou a ter problemas no coração, né? Teve angina. Quando ele faleceu, houve uma reunião e no dia da morte dele, ele deu uma comunicação. Seu corpo estava sendo velado ali no salão da redação. O pai da Célia Xavier de Camargo, um grande escritor espírita da atualidade, Urbano de Assis Xavier, sentiu a presença de Caibar e foi até a farmácia, que ficava logo ali, né, alguns passos, e pediu para chamar os seus companheiros, né, Dona Antoninha, João Leão Pita, Watson Campeiro, todos aqueles companheiros que seguiam na jornada, quando o espírito Caibar se manifestou através de Urbano de Assis Xavier, e além de trazer algumas palavras, né, de motivação para que continuassem a obra, ele trouxe um puxão de orelha, né? Disse: vocês já estavam falando sobre o meu túmulo, como vocês iriam construir e tudo mais. Eu falei: eu quero muita simplicidade. Porque o túmulo do seu Schutel é simplicíssimo, é só aquela beirada que tem tijolo. Que está escrito na lápide a frase dele. Vivo e viverei porque sou imortal. É isso mesmo. Tá vendo? Eu já tinha esquecido. A literatura espírita vai ver lá nas obras de Chico Xavier, né, a colônia espiritual Alvorada Nova. A espiritualidade já mandou essa informação, até tem livro que fala sobre a colônia espiritual Alvorada Nova, que veio antes do nosso lar, né? Então a gente passa por essas informações, a gente vê, nossa, quem está por ali? Então Caibar Schutel, um dos dirigentes, né? Então no nosso lar, no livro Os Mensageiros, existe a informação dessa colônia espiritual, que tem um livro publicado pelo Clarim em 1992 que descreve a colônia espiritual Alvorada Nova. Então, essas questões a gente pode imaginar, né, a influência de Caibar Schutel.
Nas proximidades da Baixada Santista existe uma colônia espiritual chamada Alvorada Nova, que é citada nos livros Nosso Lar e Os Mensageiros de Chico Xavier. E Abel Gleiser, no seu livro Alvorada Nova, nos fala que Caibar Schutel e a irmã Sheila são alguns dos dirigentes dessa colônia espiritual. Porque seu Schutel, eu soube que a irmã Sheila que trabalha com ele. E eu espero ser bem recebida. E tem outro que eu conheci também, que me arrepia de falar, foi o Chico Xavier. Nossa, foi maravilhoso também. Depois, Chico Xavier trouxe muito material, falas de Caibar Schutel em psicografias, né? Recentemente, fizemos um documentário sobre Wallace Leal, um sucessor do Caibar Schutel, no Clarim e na Revista Internacional de Espiritismo. E a médium Marlene Nobre revela que o Wallace Leal também está na colônia Alvorada Nova, juntamente com o Caibar e com a irmã Sheila. Caibar Schutel fundou um jornal, uma revista, um centro espírita, foi pioneiro na divulgação espírita pelo rádio. Algumas coisinhas que minha mãe contava do seu Caibar, né? E que ela conviveu, e quando ele faleceu ela tinha uma idade tão tênue ainda, né? Ela era muito jovem, mas que marcaram ela para a vida toda. Então eu acho que quem teve contato com esse homem é um homem que ele marcou a vida das pessoas, pelos seus atos principalmente, pelas suas atitudes e pela forma como ele encarava. Quando a gente via uma dificuldade, ele via uma oportunidade. Então, essa influência moralizadora de Caibar Schutel, ela não está restrita ao meio espírita. Nem todas as pessoas que o conheceram se tornaram espíritas, mas reconheceram o seu valor moral. Então, eu falo que são pequenos detalhes, mas são detalhes que às vezes fazem a diferença, né? Como você criar a necessidade, mandar enterrar um vidro no fundo da farmácia, como você receber um monte de nãos dentro de um trem e você não mudar o seu semblante, continuar educado e continuar ali o seu caminho, depois de quantos nãos, quem sabe um sim, né? Permitam-me, com o carinho de irmão, externar meu pensamento. Confesso-lhes que vejo com alguma preocupação o destino dos irmãos de ideal espírita encarnados no planeta. Percebo que o entusiasmo com o conhecimento, aliado ao trabalho prático dos iniciadores do movimento espírita nos seus primórdios, não se reflete nos continuadores atuais da grande obra iniciada pelo grande codificador Allan Kardec. Com muitas e louváveis exceções, grande parte dos espíritas mantém-se amodorrados em relação à verdadeira vivência cristã. Nunca houve tanta facilidade de adquirir conhecimento através da literatura espírita, que convida à renovação, ao estudo, à análise da ciência, que avança sempre. Entretanto, todo esse acervo destina-se mais às prateleiras individuais. Deixo aqui, portanto, meu apelo. Trabalhemos, meus irmãos, enquanto há tempo, com devotamento e abnegação, coragem e alegria, procurando disseminar a paz e a esperança em todos os momentos do aproveitamento desse final de ciclo. Grandes transformações irão acontecer nesse encerramento de uma era e consequente início de outra, a era de regeneração, que trará uma nova, melhor vida para quantos conseguirem permanecer aqui no planeta Terra. Para isso, grandes levas de espíritos iluminados os auxiliarão nessa tarefa de levarem o conhecimento a todos os necessitados de paz e luz. Contem conosco.
Que o Senhor da vida e da seara nos ilumine cada vez mais, dando-nos força e coragem na travessia das provações, para alcançarmos o reino de Deus que, seguindo o Mestre, não está aqui ou ali, mas está dentro de cada um de nós. Receba um abraço do amigo servidor devotado, Kai Bar Schutel. Vive